como eu reportei brevemente no início, pessoal, a gente adentra na nossa quarta aula, certo? Os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje é fazer uma breve revisão sobre o que conversamos na nossa aula. Como nossos encontros são sempre uma vez na semana, né? Então é bom fazer essa revisão para que a gente se situe, digamos assim, na disciplina. Como eu mencionei para vocês, o foco da nossa aula de hoje são os componentes dos sistemas de informação, certo? Alguns chamam de recursos também. Então, são informações, são estruturas que são importantes a gente ter esse domínio para entender um pouquinho mais sobre sistemas de informação. E traçar um paralelo, né, desses componentes com o que a gente chama das dimensões dos sistemas de informação, certo? E como eu mencionei também, ainda na introdução inicial, para essa aula de hoje, a atividade assíncrona, certo? É a resolução do questionário com o conteúdo dessas nossas 4 primeiras aulas. Com relação a esse questionário, como eu também mencionei, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele na parte final da nossa aula de hoje, certo? Fazendo uma breve recapitulação do que nós trabalhamos na última semana, a gente conceituou o que é um sistema de informação, certo? Primeiro a gente conceituou o que é um sistema. Um conceito de sistema, todos nós já trazemos ele, digamos assim, desde o início do curso, né? Que é aquela abordagem sistêmica que a gente costuma falar sempre de um engenheiro de produção, que ele precisa ter, vocês escutam muito isso ao longo do curso. Então a gente sabe que o conjunto de sistema é um conjunto de elementos, um conjunto de variáveis, um conjunto de partes, que estão ali interrelacionadas, né, para atingir um objetivo comum. Quando a gente remete esse conceito para o sistema de informação, basicamente é um conjunto de atividades, né, que buscam ali, a partir de um trabalho conjunto interrelacionado, coletar, administrar, gerenciar o fluxo informacional, certo? Para disponibilizar a informação para algum usuário. Então, sempre quando a gente fala em um sistema de informação, digamos assim, a premissa básica, o objetivo geral de um sistema de informação sempre é disponibilizar a informação para alguém, certo? Para algum usuário específico ou para um grupo de usuários específico. Então, essa é a premissa básica para um sistema de informação. Outros objetivos, né, trazendo principalmente para a nossa área, que um sistema de informação tem, o primeiro ponto, né? Suporte ao controle e integração dos processos de negócio e funções organizacionais. Então, eu lembro que eu exemplifiquei para vocês, quando dois departamentos, ou dois setores, eles conversam, digamos assim, cada um tem as suas especificidades, né? Tem as suas atividades, tem o seu controle informacional, mas o que permite que eles conversem, como por exemplo um departamento de vendas, com um departamento de logística, com um departamento de produção, é o fluxo informacional, né? Que permite que essa informação flua, né? Caminhe de um departamento, de um setor para o outro. Outro objetivo que a gente mencionou muito na nossa aula, né? Suporte ao processo decisório nos diversos níveis organizacionais. Então, quando a gente pensa no nível operacional, certo, do colaborador dentro da organização que possui atividade mais simplória, ao colaborador no nível hierárquico mais alto, todos eles se deparam com algum processo de tomada de decisão dentro da organização. Obviamente que esse processo de tomada de decisão está relacionado à competência, ao cargo, enfim, a esses fatores que fazem com que o volume de informações que vão chegar para ele, certo? O quantitativo de informações que vai chegar para ele, é o que vai fazer com que, a partir delas, a partir da competência que ele tem, do conhecimento que ele tenha o processo de tomada de decisão. Então, desde otimizar um processo, seja na equipe de logística, seja na equipe de manutenção, seja na gestão da operação, certo? Seja nas gerências, ali no nível tático, seja no nível estratégico, para direcionar os caminhos da empresa dentro do mercado, os sistemas de informação, eles auxiliam a todo instante no processo de tomada de decisão. Então, se vocês traçam um paralelo com o trabalho que vocês realizam hoje, certo? Vocês se deparam com o processo de tomada de decisão. É autorizar, é enviar, é receber, certo? É realizar uma operação. Para realizar essa operação, eu preciso de informação para saber o tempo que eu preciso realizar, se for na equipe de manutenção, por exemplo.
certo? Então, todo o processo de tomada de decisão passa por esse fluxo informacional que é disponibilizado por esse sistema de informação, certo? E o objetivo específico aqui, o terceiro, suportar as estratégias competitivas propiciando a obtenção de vantagens competitivas. Então, pessoal, as empresas, muitas vezes, elas precisam mudar o modelo de negócio, mudar o objetivo principal do negócio, mudar um segmento, mudar um tipo de produto. Então, para que eles tenham e adotem essas estratégias competitivas que criam um mecanismo de diferenciação com relação às outras empresas, certo? Elas precisam ter um volume de informação, né? Para saber, certo? Se elas têm condições, de fato, de galgar aquela mudança. Então, eu lembro que a gente conversou um pouquinho lá na disciplina de empreendedorismo e liderança, principalmente na parte de empreendedorismo, né? Eu lembro que, especificamente com essa turma, eu mostrei aquele estudo lá do Sebrae que mostra que as empresas, muitas vezes, elas não tinham conhecimento básico do mercado em que elas atuam, certo? E isso era um dos motivos que as levavam à falência. Então, quando você conhece o seu mercado, quando você tem esse volume de informação, isso possibilita que você consiga ter um processo de tomada de decisão para, na seguinte situação, olha, eu vou seguir esse caminho porque vai fazer com que eu me diferencie dos concorrentes, certo? Eu vou obter mais lucro. Ou eu vou seguir esse outro caminho porque eu vou reduzir custos e vou aumentar a minha lucratividade da mesma forma. Então, essas decisões, elas só são possíveis se o fluxo de informação ele acontece, se o sistema de informação da empresa, da organização, ele é eficiente o suficiente para dar esse subsídio, certo? A gente viu também as funções ou os elementos. Para esse caso em específico aqui, a gente trabalhou principalmente na base dos exemplos, né? Eu dei um exemplo para vocês, o Ítalo entrou, o Carlos Felipe comentou também. Então, isso aqui eu mencionei para vocês como funções ou elementos, né? Na literatura chama-se assim, também pode ser chamado de atividades principais de um sistema de informação, certo? Mas a ideia é que o sistema tem um processo de entrada, certo? Em que todo o conjunto de dados, né? Eles são obtidos e esses dados eles entram no sistema, certo? Lembrando que o dado é o aspecto bruto, certo? Ele passa por um passa por um processamento, uma estruturação, uma coordenação que vai gerar dados de saída, né? Muitas vezes um conjunto de dados ordenados, às vezes um gráfico, às vezes um relatório, e essa informação ela é distribuída para aqueles usuários dentro da organização que têm acesso àquelas informações. Dentro desses dados de saída, né, um aspecto que é extremamente importante é o feedback, certo? Porque é a partir desse feedback que a gente consegue ter, digamos assim, ou avaliar, ou ter uma ideia dos dados que entraram no sistema. Então, eu lembro que eu dei para vocês o exemplo de quando uma mercadoria chega no sistema, chega na organização, certo? A gente lança aquela mercadoria no sistema, certo? A partir desse processo de coleta. E quando vai se realizar um processo de verificação daquele material que chegou, daquele insumo que chegou, por dado motivo ele está com uma série de problemas, certo? Então, o feedback com relação à informação, aqui a gente está trabalhando com a informação, é de indicar no sistema de que aquelas matérias-primas que chegaram, aqueles insumos, eles apresentavam, digamos assim, problemas, né? Então, você precisa muitas vezes reportar o problema, o tipo de avaria que aconteceu, se foi um produto em específico, certo? Para que se tenha um controle. E porque esse controle informacional, seguindo esse fluxo aí, ele é importante, né? Eu bato muito com vocês na tecla sobre a ISO 9001, certo? E a ISO 9001, ela deixa bem claro a necessidade de que as organizações elas tenham informação documentada, informação registrada, tanto para que se tenha todo o controle sobre o processo, né? Tanto com relação aos procedimentos, às operações, certo? Aos problemas que já existiram. Então, porque a ISO, por exemplo, ela menciona que a organização tem que saber dos problemas que já existiram. Porque a partir das situações que já existiram, que foram negativas, que impactaram negativamente no processo, você já tem um know-how para que novas situações ou situações semelhantes não aconteçam, né? E que a partir disso você consegue galgar novas etapas, novos caminhos, novos horizontes para
otimizar o seu processo. Então, eu bato sempre, faço sempre essa relação. A gente que é da engenharia de produção e que trabalha no dia a dia já tem essa leitura bem tranquila da importância da informação, né? Mas muitas vezes, para a gente tentar convencer alguém com argumentos técnicos, digamos assim, a gente precisa remeter ao que fala a ISO, né? Então, a ISO é um padrão de qualidade, ou é um requisito de qualidade. Então, se é um requisito de qualidade, a gente precisa ter aquilo como norteador, principalmente para a gente que trabalha nos ambientes produtivos, nos ambientes organizacionais, certo? Então, esses conteúdos, digamos assim, foram o que nós conversamos na nossa última aula, certo? Então, fiz essa breve recapitulação para que a gente deixe isso bem amarrado, bem guardado, certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo essa revisão, essa breve revisão que eu fiz agora com vocês? Algum apontamento ou posso seguir? O Jonas deu retorno aí, então vou caminhando aqui. Pablo também, certo? Então, hoje a gente vai falar prioritariamente sobre os componentes dos sistemas de informação, né? Autores como, por exemplo, Desord, ele utiliza o termo componentes, mas outros autores também podem utilizar o termo recursos, certo? Então, sempre quando eu colocar um parênteses assim, pessoal, é a forma como os diferentes autores podem trabalhar com esse assunto em específico, certo? Então, essa classificação aqui, que nós vamos trabalhar, é a classificação de Desord, certo? Que normalmente ela é utilizada para a gente entender os componentes dos recursos de um sistema de informação. Quais são esses recursos? Nós temos os recursos de hardware, certo? De software. Então, a gente comentou um pouquinho sobre hardware e software na segunda aula, como dois instrumentos que, associados à evolução dos procedimentos metodológicos ou os procedimentos operacionais dentro da organização, que puxaram as transformações tecnológicas no que tange os sistemas de informação dentro das organizações, certo? Então, falando em sistemas, dois componentes, recursos de hardware, recursos de software, certo? Os recursos de dados, certo? Então, não existe um sistema de informação sem um dado, certo? Sem aquilo que faz a gente alimentar o sistema, certo? Os recursos de rede, certo? Para a gente entender um pouquinho da importância, porque, por exemplo, as empresas utilizam entre aspas, uma internet fechada, o que a gente chama de intranet, né? Que são aqueles sistemas em que apenas os colaboradores dentro de um espaço, na organização, na própria organização, utilizam aquele sistema, certo? E a importância dos recursos humanos, né, pessoal? Então, a gente vai ver, basicamente, que um sistema, ele pode ser estruturalmente o mais perfeito do mundo, certo? No que tange a todos os recursos aqui, ó, de hardware, de software, os dados, os procedimentos, rede. Mas se os recursos humanos, eles não, digamos assim, não tiverem a capacidade de manuseá-los, ou de alimentá-los, ou de compreendê-los da maneira adequada, eles podem comprometer as informações que são geradas e, consequentemente, o processo de tomada de decisão. Então, a gente vai ver também um pouquinho da importância desses recursos humanos, certo? Principalmente na estruturação dos sistemas de informação. Deixa eu só ver aqui o chat. Vi que subiram algumas mensagens. Foi agora. Certo? Então vamos lá. Quando a gente fala no hardware, normalmente a gente já tem essa noção, até porque eu fiz uma explanação para vocês lá na nossa segunda aula. Né? Então, para a gente, digamos assim, adentrar nesse conceito, vamos remeter a um computador. Certo? A gente sabe que o computador ele tem todas as suas estruturas físicas, né? E tem a parte, digamos assim, que a gente não toca, digamos assim. Então, toda a estrutura física de um computador a gente entende como o hardware, certo? Então, pegando esse conceito e fazendo analogia com sistemas de informação, certo? O hardware, dentro dos sistemas de informação, são todos os equipamentos que auxiliam, de alguma maneira, no processo de coleta, processamento, armazenamento e distribuição de dados, certo? Então, se a gente pega lá, quando um funcionário, ele bipa
uma mercadoria que adentra no sistema, certo? Então, aquele equipamento que ele utilizou para bipar, para que aquela informação adentrasse automaticamente no sistema, ela também se enquadra, ele também se enquadra como hardware, né? Assim como o computador, assim como toda a rede, toda a estrutura física que permite que aquele sistema de informação ele aconteça, certo? Então, incluem todos os dispositivos físicos, equipamentos utilizados nesse processamento de informação, como reportei aqui agora há pouco para vocês, né? Então, todos os computadores e seus periféricos, né? Então, quando a gente remete em periférico, é mouse, teclado. Algumas empresas, elas utilizam também tablets, certo? Algumas equipes de manutenção realizam manutenção, principalmente de equipamentos mais modernos, né? A partir de tablets, a partir do software que a própria máquina ela possui, certo? E inclui também todos os dispositivos de interconexão e equipamentos de telecomunicação com placas de rede. Então, a gente tem, vamos remeter aí a um setor administrativo, por exemplo, em que a gente tem uma série de computadores. Então, a gente tem uma série de computadores ali integrados, certo? Na rede daquela organização, que a gente chama de intranet. Então, toda aquela estrutura ali, né, de cabos, de computadores, de periféricos, tudo aquilo ali constitui, né, digamos assim, os dispositivos considerados, chamados de hardware, dentro dos sistemas de informação, certo? Então, só para a gente sintetizar aqui, tanto os sistemas de computador, né, os computadores, no que eu falo, a estrutura física propriamente dita, quanto os tablets, certo? Os seus periféricos, né? E as outras mídias também. Então, volta e meia tem departamentos, tem setores que trabalham com, por exemplo, um HD externo, certo? Então, esse HD externo que armazena informação, obviamente, normalmente, né? Que ele armazena essas informações, ele é um dispositivo que permite com que o fluxo de informação, com que o sistema de informação ele aconteça. Porque muitas daquelas informações que ali estão armazenadas, muitas vezes alimentam o sistema, certo? E ao alimentar o sistema, essa informação, ela flui. Então, todos esses dispositivos físicos, certo? Sempre que a gente remeter a hardware, a gente está remetendo a um dispositivo físico, que se relaciona com esse processo informacional, que alimenta esse sistema de informação, a gente entende como hardware, certo, pessoal? Com hardware aqui, tranquilo, algum apontamento, alguma observação? Me auxiliem aí. Tranquilo? Tranquilo, né? O George deu retorno, certo? E a gente vem para o Jonas também, o segundo recurso, digamos assim, o segundo componente, que são os recursos de software, né? Então, vamos fazer mais uma vez aquela analogia. Para que a gente utilize o nosso computador, para que a gente utilize um tablet, para que a gente utilize o nosso celular, a gente precisa de um conjunto de programas, né, que permitam que aquele hardware tenha alguma utilidade, certo? Então, o software, pessoal, nada mais é do que composto por instruções lógicas necessárias para que o hardware possa realizar a manipulação dos dados, né? Então, dentro dos ambientes organizacionais, os próprios programas das empresas, né, para o gerenciamento das informações, eles são o software, né? Eles que permitem que os dispositivos físicos eles sejam utilizados, eles que processam aquela informação, que tem um uso específico, que geram a informação para os respectivos usuários, certo? Quando a gente pensa no software, existem três classificações principais, certo? Que são os softwares de sistema, certo? Os softwares de programação e o software aplicativo. Para a gente, principalmente que trabalha dentro do ambiente operacional, a gente lida diretamente com dois tipos de software, né? Obviamente. O primeiro deles são os softwares de sistema. Então, como eu mencionei agora há pouco, para a gente utilizar uma máquina no ambiente organizacional, um computador, um tablet, a gente precisa que algum software permita que aquele hardware tenha aquela utilidade, né? Seja para a gente ligar um computador, seja para a gente manusear um tablet para fazer a manutenção de uma máquina que trabalha com um sistema específico, certo? Então, o software de sistema, pessoal, essa primeira classificação, ela tem como objetivo principal gerenciar esses recursos de hardware, controlar e dar suporte às operações de um dispositivo eletrônico.
Então, por exemplo, seja um computador, seja um tablet, seja um celular. Então, essa interação que a gente tem com esses dispositivos só é possível porque existe um software de sistema. No meu caso aqui, no meu computador, ele é um Windows. Meu celular, ele é um Android, certo? E assim sucessivamente. Então, oferece uma experiência de uso para que seja possível controlar e interagir com o sistema. Um exemplo disso, os sistemas operacionais, né? Tanto dos computadores quanto dos que são utilizados nos celulares. Para a gente, dentro da gestão da informação e que a gente lida no dia a dia, a gente trabalha muito com softwares, aplicativos. O que são esses softwares aplicativos? São softwares que eles têm uma utilidade específica, certo? Aqueles usuários utilizam aquele software para fazer determinada atividade, realizar determinado processo, algo muito específico, certo? Então, esses softwares de gestão, eles permitem essa interação e que sua finalidade principal é, por exemplo, ter um controle informacional sobre o processo, certo? Eles se enquadram como softwares aplicativos, certo? Tanto o Lexus, que também é constantemente utilizado, quanto o SAP, eles enquadram-se como softwares aplicativos. Destaco o seguinte, que não existe, digamos assim, um software, ele pode ser classificado em duas maneiras. Por exemplo, quando a gente tem uma máquina específica que a gente precisa realizar uma manutenção a partir de um controle eletrônico, por exemplo, um tablet, um dispositivo, certo? São máquinas mais modernas, em que esse processo de manutenção não acontece abrindo a máquina, enfim, que acontece a partir desse controle informacional, né, para realizar todos os ajustes. Esses softwares podem se enquadrar de duas maneiras, tanto como softwares aplicativos, certo? Tanto como softwares de sistemas. Quando é que ele vai se enquadrar como software de sistema? Quando a utilidade daquele dispositivo ou daquele tablet é única e exclusivamente para realizar um processo de manutenção, um processo de calibração, um processo de ajuste dentro daquela minha máquina. Mas os softwares que a gente utiliza, certo? Seja um SAP, um Lexus, um Excel, né, que também auxilia bastante nesse controle, nesse fluxo informacional dentro das organizações, eles se enquadram, certo, como sendo software aplicativo. Certo, pessoal? Com relação aos softwares, tranquilo, né? Esse é considerado o segundo tipo de recurso que possibilita que o sistema de informação ele aconteça, ele caminhe, certo? Primeiro, recursos de hardware, segundo, os recursos de software. Tranquilo aí até agora? Segundo ponto. O Jonas deu retorno, então vamos caminhando. O terceiro ponto, pessoal, para que um sistema de, digamos assim, informação ele possa acontecer, né? Um recurso, um componente importante são os dados. Não existe, como eu mencionei anteriormente, um sistema de informação sem um dado, certo? Sem os dados que vão alimentar aquele sistema, certo? Então a gente viu lá no início que o dado é aquele aspecto bruto, né? Então, muitas vezes um conjunto de números e um conjunto de seriais, por exemplo. Quando a gente alimenta dentro do sistema, ele passa a ser organizado, passa a ser estruturado e disponibiliza aquela informação, certo? Então, o terceiro componente engloba representações de fatos físicos ou de provisões de eventos que estão armazenados no hardware de forma a permitir seu processamento pelo software. Então, como eu mencionei, a coleta de dados, né, para que a gente possa lançar dentro de um sistema, ela pode acontecer automaticamente, digamos assim, quando a gente utiliza um equipamento para realizar a bipagem da mercadoria quando ela chega, certo? Aquelas informações, elas são automaticamente lançadas dentro do sistema. Ou quando a gente utiliza um intermediário. Então, o que seria um intermediário? Quando a gente tem esses dados, certo? E a gente armazena, por exemplo, numa planilha de Excel, tem aquelas informações ali que elas fluem, e quando necessário, a gente joga dentro do sistema. E ao jogar dentro do sistema,
ela passa a caminhar pelos diferentes usuários que a ela têm interesse naquela informação, certo? Então, esses recursos de dados, eles são transformados por atividade de processamento de informação e diversidade de produtos de informação para os usuários finais. Então, traçando paralelo com o que a gente viu lá das funções, das atividades, então, mais uma vez, a gente faz a coleta das informações, passa pelo processamento, e a partir desse processamento, as informações elas são disponibilizadas. Né? Devem ser efetivamente administradas para beneficiar todos os usuários finais de uma organização, certo? Então, traço também aqui um paralelo com relação àquelas características que a gente viu, acho que ainda na segunda aula, certo? Do cuidado que se tem que ter com os dados, com as informações, certo? Porque aquela informação, quando é lançada dentro do sistema, algum indivíduo, algum usuário vai ter acesso àquela informação. E se ele tem acesso àquela informação, é porque o processo de tomada de decisão dele, seja qualquer que seja a atividade, a operação que ele realiza, certo? Vai ter alguma finalidade. Então é importante que tanto esses dados, essas informações, que fluem dentro do sistema, que se tenha o máximo de cuidado possível, né? Para que as informações disponibilizadas sejam informações completas, informações precisas, certo? Informações principalmente relevantes. Então, essa relevância da informação muitas vezes se relaciona com os procedimentos operacionais da organização, né? Então, se a empresa ela solicita que um colaborador ele alimenta um sistema com 10 variáveis inerentes a um produto, né, 10 informações específicas a um produto, é porque ela julga que aquelas 10 informações, aqueles 10 dados inerentes a um produto, eles são de extrema importância, certo? São relevantes para o processo. Então é importante que tudo que flui dentro do sistema, ele seja relevante, certo? Para que quando aquele usuário vá ter acesso ao relatório, vá ter acesso aos indicadores, eles sejam objetivos, certo? Ele consiga ter uma leitura daquelas informações. Mas esse aspecto relacionado à relevância, né, associa-se muito aos procedimentos operacionais que são adotados pelas organizações, pelos gestores, né, para, digamos assim, determinar, estabelecer quais são aquelas informações que são relevantes para aquele sistema em específico, certo? Esses recursos de dados, pessoal, eles são organizados em duas maneiras. Né? Os bancos de dados, certo? Que configuram sua coleção de registros e arquivos logicamente ordenados, certo? Incorpora muitos registros anteriormente armazenados em arquivos separados para que uma fonte comum de registro de dados sirva para muitas aplicações. Então, o que é um banco de dados? Pensem na operação que vocês desempenham atualmente, certo? Seja ela qual for. Então, toda essa informação, essa operação que vocês cotidianamente realizam, independente do tempo também, ela gera um conjunto de dados, certo? E essas informações, esses dados ainda brutos, né, e organizados posteriormente, quando digamos assim, armazenados em determinado, seja numa planilha, seja no que for, numa nuvem, em algum mecanismo de armazenamento, eles constituem os bancos de dados, certo? E muitas vezes a gente não imagina ou não entende porque a organização ela guarda tanta informação referente àquele processo, certo? Aí eu volto mais uma vez para quando a gente trabalha com a ISO 9000, ela diz que a empresa ela precisa reter toda a informação documentada com relação ao seu processo, certo? Porque a partir dessa análise histórica, por exemplo, ela consegue ter um entendimento do que está acontecendo hoje, se está existindo alguma variação, e como isso pode acontecer no cenário futuro. Então, eu faço um paralelo com vocês, para quem aí trabalha com PCP. Ou com vendas, pode ser também, né? Então, como é que eles fazem essas projeções das vendas, por exemplo, ou determinadas empresas fazem projeções com relação à quantidade de produtos que devem ser produzidos, certo? Muitas vezes eles trabalham com análise histórica, certo? O que é uma análise histórica? É olhar todo o período anterior, certo? Para fazer projeções futuras. E essas projeções,
elas só são possíveis se a organização ela possui um banco de dados que é robusto, certo? Então, quando o departamento de vendas ele faz uma previsão para daqui a 6 meses, para daqui a um ano, eles só conseguem fazer essa previsão com base no passado, né? O que a gente chama de dados históricos, certo? Outro caso em específico, tem empresas que trabalham com o sistema de flutuação da demanda. Por exemplo, de março a julho vende bem, no resto do ano não vende, só volta a vender ali novembro e dezembro. Como é que será que ele consegue fazer a projeção de quanto ela vai vender nesses períodos? Certo? Ela faz uma projeção com base nos anos anteriores, certo? Colocando uma margem de erro, levando em consideração os fatores que existem no mercado atualmente, seja o poder de compra do consumidor, certo? Seja como está a economia no momento, seja como é que se surgiu uma nova empresa no mercado. Então, as projeções, pessoal, elas só são capazes de serem feitas, pegando esse exemplo, né, se existir um banco de dados, certo? Se existir esse volume, digamos assim, armazenado que permite que a empresa trace cenários futuros, né? Então, a empresa, quem está nesses cargos mais estratégicos, busca trabalhar sempre com diferentes cenários, né? E esses diferentes cenários, eles só são possíveis mediante esses dados que são registrados ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, certo? Além de que, são esses dados também que permitem entender se uma operação, trazendo mais para a parte operacional, ela está acontecendo e ela está fluindo, ela está caminhando da forma como ela caminhava anteriormente, certo? Então, como é que a gente consegue ver que uma equipe de trabalho ou que um setor específico não está caminhando mais da forma como deveria caminhar? Porque se compara com algo, né? Se compara normalmente com essas informações, esses dados que estão lá armazenados dentro da organização, certo? E as bases de conhecimento, pessoal. Esse aspecto das bases de conhecimento, ele também é de extrema importância. O que é a base de conhecimento? Né? São todas as regras, procedimentos, projetos anteriormente desenvolvidos, conhecimentos sobre fatos específicos. Porque, em suma, as organizações, elas normalmente já guardam os dados, certo? Essa questão da base do conhecimento, nem tanto, certo? E é por isso, perdão se estou sendo repetitivo, eu volto lá a ISO 9000, que ela fala, 9001, na necessidade de informação documentada, reter a informação documentada. Porque é importante ter todos os procedimentos registrados. Então, pegar um caso simplório, digamos assim, que acontece em algumas empresas, principalmente naquelas pequenas e médias empresas, né? Sempre tem nessas empresas um colaborador que é mais antigo, certo? Que está na empresa há muito tempo, certo? E ele realiza uma atividade que muitas vezes só ele quem sabe desempenhar aquela atividade, certo? E ele, por características próprias, enfim, ele não passa aquela informação para ninguém, certo? Chega um dado momento que aquele colaborador não se faz mais presente. Por um dado motivo, saiu, faleceu. Só que aquela atividade, só quem sabia era ele, certo? E aí, como é que a empresa faz? O tempo que ela vai precisar achar alguém, certo? Para desempenhar aquela atividade. E esse tempo que as empresas perdiam e ainda perdem, né, para tentar achar alguém que faça uma atividade específica que um colaborador pontual fazia, é que se criam as dores de cabeça, certo? É que existe perda monetária, porque a gente sabe que um sistema produtivo, quando ele está parado, certo? Uma atividade específica, a gente sabe que entre processos vai criar um gargalo ali, né? Vai criar um problema ali. E quando a gente cria um gargalo, cria um estoque entre processos, certo? E a gente sabe que estoque parado é custo, a gente está comprometendo todo o processo, até a entrega final a um cliente específico, certo? Então, a ideia de ter todos os procedimentos registrados é para minimizar que aspectos como esses, situações como essa, elas aconteçam, certo? Então, é por isso que as empresas tenham essa base de conhecimento, certo? Tanto com relação aos procedimentos, às regras, certo? Leva em consideração também os projetos anteriormente desenvolvidos. Por que isso é importante?
Então, se hoje em dia tem determinado sistema produtivo, determinada operação, e precisa de uma otimização, certo? Então, vem um colaborador com uma ideia, vem outro colaborador com outra ideia, certo? Só que quando o gestor analisa os projetos anteriores, identifica que aquelas ideias ou já foram colocadas em prática, ou não tiveram sucesso por qualquer que seja o motivo, automaticamente aquelas ideias que surgiram, ele ignora, né? Ele pede uma otimização, pede uma melhoria, pede alguma outra solução, pede um incremento em cima daquela ideia anterior, certo? Porque se a gente pensa o cenário contrário, né? Se esse gestor ele se depara com novas ideias de colaboradores, ele não tem base nenhuma dos projetos anteriormente desenvolvidos. Então ele assume aquelas ideias, certo? Então ele tenta colocar aquelas ideias em prática, mas aquelas ideias levam a um resultado negativo. Se ele tivesse como base, digamos assim, de conhecimento, de informação, de que aquelas ideias anteriormente já foram testadas, né, já foram tentadas, ele não permitiria que elas fossem colocadas em prática naquele momento, exceto se tivessem um incremento, alguma otimização em cima dela, certo? E conhecimento sobre fatos específicos. Então, o que são esses conhecimentos sobre fatos específicos? Muitas vezes um processo ele está caminhando, certo? Em dado momento tem um problema com a máquina X, tem um problema no setor tal, certo? Então, opa, a gente resolve aquela situação que aconteceu, certo? Mas vamos deixar isso aqui registrado, os motivos pelos quais fizeram com que aquilo acontecesse, certo? E como foi, principalmente, a forma como a gente resolveu aquela situação. Por que isso é importante? Porque quando a situação como aquela se repetir, acontecer novamente, a gente já tem uma base de conhecimento para otimizar o processo de resolução, certo? E quando a gente enxerga isso no longo prazo, a gente ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Esse tempo, principalmente, que é demandado para a solução dos problemas, isso acaba impactando positivamente no processo, agregando valor. Certo, pessoal? Com relação aos recursos de dados, tranquilo? Algum apontamento? Só estou falando. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão por aí? Me deem um ok aí, só para eu saber. Estamos, professor. Sim, Professor. professor. Perfeito, obrigado. Só estou falando hoje. Perfeito. Então, aqui, o terceiro ponto, certo? São os recursos de dados. Beleza? A gente chega no quarto ponto, pessoal. São os recursos de Boa rede. noite, professor. Boa noite, Raíssa. Tudo certo? Tô participando muito não, que eu acabei de chegar aqui. Teve alerta vermelho hoje lá em cima e tá chegando tarde esse dia tudinho, mas pegar daqui pra frente aí e tentar participar um pouco mais, viu? Tranquilo, valeu, Raíssa. Certo, pessoal? A gente chega no quarto ponto, certo? Que são os recursos de rede. Então, redes de telecomunicações como internet, intranet e extranet tornaram-se essenciais ao sucesso das operações de todos os tipos de organizações. Aí eu pergunto para vocês podem me ajudar nessa diferenciação entre o que é internet, intranet e extranet? Tem diferença entre elas? Alguém pode me ajudar? Acho que tem, professor. Você falou agora há pouco que intranet era a internet fechada dentro da organização, que somente colaboradores têm acesso. É mais interno. Internet é a global. Aí eu vou deixar a extranet para um colega, porque eu não sou muito egoísta de falar muito. Beleza, Renato. Alguém pode complementar a extranet? É justamente isso, professor. Boa noite aí, Ítalo. Boa noite, Ítalo. No caso, né, o intranet ele seria mais restrito para colaboradores de uma determinada empresa, enquanto que o extranet ele permite ter uma conexão entre colaboradores de outras empresas. E a internet é o global, né, todos os públicos. Isso aí, Ítalo. Isso mesmo. Eu acho que é isso.
Perfeito. Pegando o que o Renato falou, o Ítalo e a Elisete complementou, é exatamente isso. Então, a internet, pessoal, como vocês falaram, é aberta, né? Todos têm acesso à internet. Quando a gente pensa na intranet, é aquela rede que é inerente a uma organização específica, né? E que só são aqueles colaboradores daquela organização que têm capacidade, que têm a possibilidade de ter acesso, de acessar. Quando a gente remete à extranet, avança um pouquinho com relação a esse conceito da intranet, entra no que o Ítalo falou, né? É quando alguns fornecedores, como ele mencionou, outras empresas, alguns parceiros, outros clientes, têm a capacidade de ter acesso a essa internet fechada da organização. E esse acesso, ele não acontece dentro da estrutura física da organização. Ele pode acontecer na própria estrutura da outra empresa que tenta acessar. Então, só recapitulando, internet, acesso aberto, certo? Intranet, fechado dentro da organização, apenas os colaboradores podem acessá-la, certo? Dentro do espaço físico da organização. Quando a gente remete à extranet, a gente avança um pouquinho no conceito da intranet e ela permite que outras empresas, fornecedores, clientes específicos, parceiros, tenham a capacidade de acessar essa internet, essa intranet, que é a rede fechada da organização. E para ter esse acesso, certo? Ela não precisa, digamos assim, estar dentro da estrutura organizacional daquela empresa, certo? Ela acessa a partir da sua estrutura física, ou se ela está aqui no Pará, ou está lá no Nordeste, tem um parceiro lá no Nordeste, aquele parceiro, aquele fornecedor tem capacidade de acessar essa rede fechada da organização. Então, o conceito de extranet avança um pouquinho o conceito de intranet, né? E adentra nesses parceiros, clientes, que têm a capacidade de acessar essa rede fechada. Ficou clara essa diferenciação para todo mundo? Agradeço aí o Renato, o Ítalo, a Elisete, fecharam bem a definição desses três conceitos. Ficou claro para todo mundo, pessoal? É importante a gente entender essa diferenciação, né? Porque esse mecanismo de comunicação que acontece, né, de acesso à rede, que permite que os sistemas de informação eles também aconteçam. Me dê um feedback aí com relação a essa diferenciação, para saber se ficou claro. A Elisete deu retorno. O Jonas deu retorno, o Bruno deu retorno. Pablo também, certo? Francisco também, beleza. Então, vamos caminhando aqui, certo? Raison. Então, essas redes constituem computadores, processadores de comunicações e outros dispositivos interconectados por mídia de comunicações controlados por software de comunicação, certo? O conceito de recurso de rede enfatiza que a rede de comunicação são um componente de recurso fundamental para todos os sistemas de informação, certo? Então, esse aqui, pessoal, são os recursos de rede, certo? Então, quando a empresa ela utiliza uma rede interna, né, é para permitir que esse acesso dos colaboradores ele seja facilitado, que apenas aqueles indivíduos com possibilidade acessem, né, que criem um canal de comunicação entre eles, certo? Que disponibilize informações de uma maneira mais rápida, eu preciso contactar fulaninho tal, certo? Então, normalmente a empresa ela já tem um mecanismo de comunicação dentro da sua rede que possibilita que esse canal de comunicação ele seja mais eficiente, certo? E aqui a diferenciação, né? Que é o que eu mencionei para vocês agora há pouco, a gente já conseguiu fazer essa diferenciação. Falando em internet, a rede mundial de computadores, né? O WWW, World Wide Web, certo? A intranet é a rede restrita a um local físico, né? Sendo exclusiva a usuários específicos. E a intranet é a extensão da intranet, né? Para computadores que estejam fora do seu domínio físico, apresentando alguma relação, algum interesse com o modelo de negócio, com o objetivo da empresa dentro do mercado, né? Então, por essa figura aqui, a gente consegue ter esse entendimento, né? Internet, o público em geral, intranet mais fechado apenas para os colaboradores, e a extranet se estende àqueles parceiros, como o Ítalo falou, né? Aquelas empresas que, de alguma maneira, se relacionam com a empresa focal, com aquela organização que possui a rede fechada. Certo, pessoal? Esse é o quarto elemento, né? Os recursos de rede. Os procedimentos operacionais, teoricamente,
eles não se enquadram como um componente, um recurso. Isso sob o ponto de vista da literatura, certo? Só que o que é que a gente precisa considerar, né? Alguns autores, eles mencionam isso, né? Da importância de como as operações, elas impactam na eficiência e, consequentemente, na eficácia de um sistema de informação, certo? Então, primeiro ponto, né? Preciso considerar que os sistemas de informação fazem parte de um contexto organizacional, certo? Então, o que é um contexto organizacional? O sistema de informação existe, certo? Tem a sua finalidade, tem o seu objetivo principal, que é disponibilizar informação, tem seus objetivos específicos, mas aquelas pessoas que manuseiam aquele sistema, elas possuem atividades, possuem atribuições específicas, certo? Dependendo, obviamente, do nível hierárquico que elas possuem dentro dos aspectos operacionais, táticos e estratégicos, certo? E os procedimentos operacionais, que são o que as pessoas realizam, digamos assim, eles definem regras formais ou informais de realização de tarefas e correspondem a scripts a serem desempenhados pelos diversos tipos de usuário. O que eu quero dizer aqui? Que o procedimento operacional que é adotado por uma organização, certo? Ele é capaz de influenciar diretamente, como eu mencionei agora há pouco para vocês, na eficiência de um sistema de informação. Para a gente tentar entender isso daqui, eu trouxe essa pergunta aqui para vocês. Duas empresas que utilizam o mesmo sistema podem apresentar eficácias informacionais diferentes? Ou seja, a gente tem uma empresa A e a gente tem uma empresa B, certo? Essas duas empresas, elas utilizam o mesmo sistema informacional. Vamos pegar o SAP, que é muito utilizado. Essas empresas, elas podem apresentar eficácias informacionais diferentes? Me ajudem a responder essa pergunta. E os motivos, né, que caso elas apresentem, que levam a que isso aconteça. Vocês podem me ajudar? Ô, professor, Pode então, falar. falando assim de uma forma bem intuitiva, né? Não algo assim comprovado, mas mais algo intuitivo, na minha percepção, isso é possível sim, dependendo da maneira em que essa ferramenta está sendo usada. Pode ser que uma empresa esteja usando de uma forma que proporcione mais eficiência, mais resultado. Então, por esse motivo, isso sim pode ser possível. É tipo assim, professor, esses instrumentos tudinho, eles são considerados como ferramentas. Agora, justamente, como é utilizada essa ferramenta que faz toda a diferença. Quando há fluidez e há uma informação contínua e uma informação genuína e verdadeira, levando em consideração isso, a questão de gerenciamento em si da informação, faz com que a utilização dessas ferramentas elas se tornem eficazes. Agora, a má utilização e dados não coerentes com o banco de dados, informações aleatórias, pode prejudicar grandemente e virar um processo terrível de informação errada no final do processo. Perfeito. Deixa eu olhar aqui o chat. Professor, Pode falar. eu falo por mim, o SAP é uma ferramenta muito boa. Você sabendo trabalhar com ele, inserindo as informações necessárias, o SAP trabalha para você. Mas já se não tiver esse controle, esse cuidado de fazer a coisa certa, você sofre um bocado, viu? Então, vou pegar as falas do Jonas, do Chico, do Ítalo e dar, acho que, deixa eu ver aqui o chat. Mais alguém falou aqui no chat. E a Tatiana. Então, é exatamente isso que vocês reportaram, pessoal. Então, vai desde do gerenciamento que é feito, passa pelos procedimentos operacionais, passa também pelo nível de capacitação e treinamento dos colaboradores, que se relaciona com os recursos humanos, que é outro elemento, certo? Eu vou pegar para responder isso daqui, eu vou trazer um exemplo para vocês de duas empresas, certo? O Grupo Telefônica e
a Claro, né, são duas concorrentes, Vivo e Claro, né, as logísticas dessas duas empresas, elas trabalham com o sistema SAP, como o Chico falou. É um sistema muito utilizado, né? Tem algumas nuances, né, digamos assim, mas é muito utilizado nesse controle do fluxo informacional. Só que essas duas empresas, mesmo utilizando o mesmo sistema, certo? Elas possuíam uma diferença no gerenciamento informacional, no procedimento operacional que era realizado, que fazia com que o resultado final, digamos assim, a informação que era disponibilizada, era diferente. Por quê? O caso da Claro. Quando a Claro ela recebia um lote de produtos, certo? Ela registrava no sistema o lote todo, certo? Bipava, digamos assim, um lote todo e aquilo ia lá para o sistema, certo? Ou seja, se em dado momento, em algum processo de distribuição, em algum processo de envio, um produto daquele tivesse um problema, ela não tinha um controle específico sobre aquele produto, porque ela só conseguia registrar o lote, certo? Aí a gente pega o evento, a situação oposta, o grupo Telefônica. O que é que eles faziam? Eles trabalhavam com o termo serializado. O que é isso? Chegou um lote, eles abriam um lote e lançavam no sistema digamos assim, o código específico de cada produto, de cada produto dentro daquele lote, certo? Então, se em dado momento, ao longo do processo da cadeia logística, acontecesse algum problema com um celular em específico, certo? Eles conseguiam ter um controle maior de todo o processo que aquele celular passou, porque eles registravam dentro do sistema, digamos assim, como se fosse um único, a sua vida útil, né? Digamos assim, a sua certidão de nascimento. Não registrava ele pelo lote. Então, essa diferença de procedimento entre registrar um conjunto de celulares por lote e registrar um conjunto de celulares serializado fazia com que o controle informacional, certo, de entender os caminhos que aquele produto passava ou vai passar, ficava mais fácil de ser identificado. Então, por exemplo, determinado produto foi extraviado, certo? Quando a gente registra para o lote, a gente não consegue saber os caminhos que ele passou. Ele saiu da base tal, no Nordeste, foi para a base Norte, chegou na base Sul. A gente não consegue ter uma leitura tão limpa e tão fluida desse. Quando a gente registra no sistema a partir do que se chama de serializado, certo? A gente consegue ter todos os caminhos desse produto. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque para mostrar que um procedimento que é adotado por uma organização, certo? Que difere da outra, e mesmo elas utilizando o mesmo sistema, faz com que a eficiência informacional, o fluxo informacional, a capacidade que a empresa tem de resolver um problema, de saber onde o celular está, de saber onde determinado produto está, ele é mais rápido. Então, quando você consegue identificar mais rapidamente onde está aquela mercadoria, certo? No translado até chegar ao cliente, você consegue resolver mais rapidamente os problemas e, caso eles surjam, né, promover um processo de reentrega mais rápido, certo? Então, esse processo de gerenciamento, esse processo do recurso humano, no que tange treinamento e capacitação, certo? Para extrair o melhor da ferramenta, como o Chico falou, né? O SAP tem algumas nuances que ele já pode gerar um monte de situação boa para você, mas você precisa saber, certo? Você precisa saber alguns códigos que isso otimiza. Então, se você capacita seu colaborador, se você treina, o manuseio daquele sistema ele vai ser mais rápido. E se o procedimento da empresa propriamente dito, o modelo de gerenciamento no que tange esse fluxo informacional, ele também tende a impactar nesse caminho, né, da informação, como ela vai chegar e o quanto ela vai auxiliar no processo de tomada de decisão no que tange ao tempo, né, para resolução dos problemas. Então, pegando exclusivamente as respostas que vocês deram, certo?
essa empresa ou duas empresas que utilizam sistemas, o mesmo sistema, elas sim podem apresentar e normalmente vão apresentar eficácias informacionais diferentes. Primeiro, certo, pelo estilo de gerenciamento que impacta nos procedimentos que são adotados. Segundo, pelos recursos humanos, né? Normalmente são profissionais diferentes, às vezes são profissionais que têm um nível de capacitação e de treinamento maior para manusear aquela ferramenta, certo? Então, esses aspectos fazem com que duas empresas, mesmo possuindo o mesmo sistema, possuam eficácias informacionais diferentes. Certo, pessoal? Tranquilo aqui? Ficou claro para todo mundo? Tranquilo, tranquilo. Professor, Pode falar. Eu tenho uma pergunta sobre aquele slide anterior, que você, antes, esse daí. Isso. Esse terceiro conceito tem procedimentos operacionais padrão definem regras formais ou informais de realização de tarefas e correspondem aos scripts a serem desempenhados pelos diversos tipos de usuários. Certo. Não parece contraditório regras informais e procedimento operacional padrão? Eu fiquei com essa dúvida. Uma regra informal pode fazer parte de um procedimento padrão? Porque Assim, em termos de questionário, ficaria na dúvida, vamos dizer assim. Certo. Vamos pensar o seguinte, todo colaborador, quando ele é contratado, certo? Ele tem uma atribuição específica, certo? Ele tem a atividade que é considerada prescrita, certo? É o que ele deveria fazer, certo? E isso é considerado o procedimento operacional que ele deveria fazer. Mas a gente sabe que em algumas atividades específicas, além do conjunto de atividades que ele deve fazer, o que é prescrito, existem alguns, digamos assim, alguns atalhos que ele deve fazer, digamos assim, para executar uma tarefa. Então, quando a gente realiza um procedimento que é muito operacional, então, o meu procedimento para alimentar o sistema é pegar, chegou o conjunto de insumos, por exemplo. Então, eu preciso pegar essas informações, retirar, verificar, anotar, pegar na planilha, jogar na planilha para depois jogar no sistema, certo? Esse seria o script, certo? As regras formais. Só que eu consigo otimizar essa informação com alguns procedimentos informais que não estão prescritos. Por exemplo, ao invés de registrar no papel, certo? Eu já olho aquelas informações, já tenho o meu checklist, a partir do checklist eu já jogo no sistema, certo? Então, quando fala em regras formais, é o que você precisa executar, digamos assim, o que está prescrito para você desempenhar. Informais é aquela coisa, são aqueles atalhos, aquelas nuances, aqueles mecanismos que a gente utiliza para otimizar um procedimento que a gente eventualmente já realiza. Ficou claro, Jorge? Ficou claro agora. Mas com relação ao questionário, eu não coloquei pegadinha com relação a isso, não. Mas é entender o seguinte, quando a gente tem uma atribuição, quando a gente é contratado, a gente tem um conjunto de regras e atividades que a gente precisa fazer, certo? Mas quando a gente vai ganhando experiência, vai, digamos assim, se sentindo confortável, a gente acaba utilizando alguns mecanismos que permitem que a gente ande duas casas, pule duas etapas, porque a gente já tem um domínio maior sobre aquele processo. Ficou claro? Perfeito, agora tá compreensível, sim. Parecia, à primeira vista, um pouco contraditório para mim, mas agora entendi. Mas quando você fala informal e informal, a gente remete que eles são excludentes, né? Mas aí quando a gente traz para o dia a dia, a gente vê que tem colaborador que segue as regras. Em ergonomia mesmo, por exemplo, a gente remete. Um colaborador ele deveria fazer 5 operações para pegar uma caixa, mas ele faz 2. Aí existe comprometimento do osteomuscular dele, certo? Então, por que ele fez aquilo? Porque ele utilizou um mecanismo informal para tentar acelerar aquele processo. Então, são coisas que acontecem no dia a dia, certo? Certo. E, dito isso, né, desses procedimentos operacionais, de todos esses mecanismos de gerenciamento, a gente chega nos recursos humanos, né? Então, a gente tem lá os usuários finais, né, para quem se destina. Algumas empresas têm os especialistas, né, que buscam otimizar esses sistemas de informação, os analistas, certo? Os desenvolvedores, os operadores de sistema. Normalmente, a gente se concentra como usuário final, certo?
e buscando maneiras de otimizar como essas informações adentram no sistema propriamente dito, né? Então, os usuários finais, quem são eles? São os indivíduos que usufruem as atividades oferecidas pelo sistema, obtendo informações significativas e úteis para a organização. O que eu queria destacar para vocês aqui, pessoal, é o comprometimento dos usuários é fundamental na implementação dos sistemas de informação, na medida que os sistemas existem para atender às demandas individuais, grupais e organizacionais. Então, quando eu falo nesse comprometimento dos usuários, é aquela situação, o sistema ele pode ser o melhor sistema do mundo, certo? O sistema mais ajustado, com o melhor controle, faz com que o colaborador minimize os erros, certo? Ele preencheu informação, faltou uma, o sistema já trava, só passa para a próxima tela se tiver todas as informações, certo? Já usa o que a gente chama de sistema Toyota Pokayoke, né, para minimizar os erros, certo? Mas é preciso, dentro dos ambientes organizacionais, que os colaboradores eles estejam, digamos assim, comprometidos com o processo. Por quê? A gente sabe que quando alguém quer dificultar um trabalho, ele dificulta. Então, se tem alguém que tem que lançar no sistema uma base de dados até tal hora, se ele não lança até tal hora, aquilo compromete todo o processo. E compromete todo o processo não porque o sistema não funciona, certo? Não porque é culpa do sistema, mas porque é culpa, digamos assim, de um colaborador que não alimentou o sistema. Então, muitas vezes, né, quando a gente ou um dia estará numa função de liderança, muitas vezes a gente precisa entender, o sistema de informação não está funcionando. Sim, mas não está funcionando por quê? Porque a informação não está chegando para quem deveria chegar no momento certo. É um problema do sistema ou é um problema dos colaboradores, certo? Então, esse aspecto, esse componente humano, pessoal, tanto os recursos, os componentes, fala a quem se destina e todos aqueles que buscam otimizar o sistema de informação. Mas para a gente tem que ter um lado a mais, um olhar a mais, para tentar entender quando o sistema não está funcionando e se é culpa do sistema, propriamente dito, ou se tem algum ponto do processo, algum indivíduo que coleta e alimenta aquele sistema que não está entregando, certo? Para tentar esse entendimento. Porque dentro dos sistemas de informação, os erros humanos, eles acontecem, certo? Seja por negligência, seja por falta de comprometimento. Então tem aqueles colaboradores que às vezes não estão nem aí com a empresa, certo? Estão doidos para sair e não levam mais a sério aquele processo, aquela atividade, certo? E acabam também cometendo erros propositais, de vez colocar determinada informação, coloca outra, não coloca a informação completa, certo? Tem erros que acontecem por fadiga ou cansaço, né? Então, principalmente atividades em que os indivíduos trabalham com um exercício cognitivo muito alto, né? Existe uma fadiga mensal, uma fadiga mental. E essa fadiga, né, acaba impactando também na falta de atenção, certo? E também, pessoal, um problema grave, né, é a falta de capacitação em manusear esses sistemas, né? Então, diante desses problemas, principalmente esses três últimos aqui, falta de atenção, ignorância ou falta de capacitação e negligência, certo? É aí que a gente adentra como engenheiro de produção, né, lidando com equipes, buscando otimizar esse fluxo informacional, na otimização dos procedimentos operacionais, como eu mencionei para vocês, aquele caso do grupo Telefônica e do grupo da Vivo, né, que eles utilizavam na logística das respectivas operações mecanismos diferentes para alimentar o mesmo sistema, e que aquilo impactava de maneiras diferentes no processo. Então, tentar otimizar esses procedimentos operacionais, né, para obter essas informações, para alimentar os sistemas, é de extrema importância. Processos de capacitação e treinamentos, certo? Então, um sistema como o SAP, muitos colaboradores, às vezes manuseiam, mas não têm um domínio, digamos assim, de todas as funcionalidades que o sistema disponibiliza, né? Então, às vezes, um curso de reciclagem é importante. Por que, professor, um curso de reciclagem é importante? Porque, às vezes, você
perde muito tempo pesquisando o código, pesquisando como faz isso, perguntando a fulaninho. Então, se você consegue, principalmente mencionando na logística, né? Principalmente dentro da logística, se você consegue, já sei qual é o código, digamos assim, para acessar tal informação, já sei como faz, já consigo obter o relatório, já consigo obter as informações rapidamente, isso faz com que o fluxo de informação ele caminhe mais rápido. Então é por isso que processos de capacitação e treinamento, né, para manusear esses sistemas, eles são de extrema importância. E os programas de conscientização, pessoal. Programas de conscientização, para tentar introduzir dentro da mente dos colaboradores a importância de ter atenção, principalmente quando a gente está alimentando o sistema. Porque a partir do momento que está só na planilha, você está ali fazendo só o controle, beleza, você entende tudo tal. Se tiver um erro, você corrige depois. Mas se você lançou no sistema fulaninho, outro usuário, teve acesso, aquele erro pode se propagar. E quando um erro se propaga, aí a dor de cabeça ela tende a ser maior, certo? Então, ter cuidado com esses aspectos assim, e buscar maneiras, né, tanto dentro da otimização dos procedimentos operacionais, para minimizar potenciais erros dos colaboradores. Então, utilizar um sistema que permita que você só pode passar para a próxima etapa, para a próxima página, se você preencher completamente todas as informações. Se faltar uma, o sistema trava, não passa. Então, isso faz com que você consiga minimizar erros que acontecem ao longo do processo. Certo, pessoal? Então, aqui são os cinco componentes, também chamados de recursos, né? Hardware, software, rede, dados e os recursos humanos que fazem com que o sistema de informação ele aconteça. Ficou claro aí para todos, pessoal? Dei esse retorno aí. O Jonas deu retorno. Jorge deu retorno. Beleza, certo? Então, é a partir, justamente, indo para a parte final da aula, né? A gente chega nas dimensões do sistema de informação, né? Então, quais são essas dimensões? Né? A dimensão tecnológica, certo? Que abrange todos os recursos de hardware e software, certo? A dimensão organizacional, certo? Que abrange tanto os mecanismos de rede da organização, certo? Quanto os procedimentos operacionais que ela estipula, quanto a gerência, certo? O modelo de gestão que ela adota, e a dimensão humana, né, pessoal? Que não existe um sistema de informação sem o componente humano, sem o envolvimento dos colaboradores. Então, só traçando um paralelo aqui, para a gente finalizar, a dimensão tecnológica abrange os recursos de hardware e software e os dados, certo? A dimensão organizacional, os recursos de rede, os procedimentos, certo? E a dimensão humana, os recursos humanos. Então, só para a gente traçar um paralelo com essas três dimensões que norteiam os sistemas de informação. Mas o que a gente precisa ter em mente da nossa aula de hoje é principalmente os componentes, os recursos. Recursos de hardware, de software, recursos de rede, os dados e os recursos humanos. Né? Entender que são esses 5 elementos que fazem com que um sistema atinja seu objetivo principal, que é disponibilizar as informações, né, para os usuários que a ela tem interesse e tem a possibilidade de ter acesso. Certo, pessoal? Tranquilo o conteúdo da nossa aula de hoje? Fechamos. Certo? Sim, Perfeito. Então, só para a gente finalizar, antes de fazer a chamada, pelo calendário, certo? A gente tem, após a nossa quarta aula, um questionário. Então, a gente vai ter o questionário 1, certo? Que vale 50% da NAP 1, período de resolução. Como eu sempre menciono para vocês, deixa um tempo maior, né, para que vocês consigam se organizar, de 3 de novembro até 23h59 do dia 7, então vocês têm até domingo, certo? Já vou aqui pular para a observação. Não serão aceitas solicitações para responder o questionário após o dia 7. Então, isso aqui foi um acordo que nós fizemos na nossa primeira aula, certo? Então, tem que resolver de todo jeito até o dia 7. Felizmente, a partir do dia 7, eu não posso mais
autorizar que vocês respondam, certo? Esse primeiro questionário. Beleza? Conteúdos. Conteúdos ministrados nas aulas 1, 2, 3 e 4, certo? Número de questões, 10 questões, certo? 3 tentativas. O sistema vai computar a maior nota. Então, façam pelo menos 2 tentativas. Né? Um questionário bem tranquilo, certo? Para ver se vocês absorveram alguma coisa das aulas, certo? Bem tranquilinho o questionário, não tem estresse, certo? Tempo para resolução, cada tentativa vocês vão ter 70 minutos. Observação 1, certificar se o questionário foi enviado, certo? Então vejam, verifiquem se foi enviado, certo? Porque às vezes a gente finaliza e não envia. Quando não envia, o sistema não computa a nota, certo? E a observação 2, mais uma vez, de novo, repetidamente, não serão aceitas solicitações para responder o questionário após o dia 7 de novembro. Então já estou repassando essa informação antes, certo? Para que a gente possa responder dentro do prazo, né? Para não ser injusto com quem cumpre o cronograma estabelecido. Certo, pessoal? Essas são as regras do jogo, as regras desse primeiro questionário, com base nos conteúdos das aulas 1, 2, 3, 4, certo? Tem lá os materiais para leitura também, que eles são complementos, os complementos para as nossas aulas, certo? Lembrando que a gente tem um livro base da disciplina também, mas são os conteúdos ministrados nessa aula, certo? A partir das aulas, seja dos vídeos, dos slides, e dos materiais para complementar, né? Sempre, quanto mais conhecimento, melhor, vocês conseguem estruturar esse questionário. A maioria de vocês sabe como funcionam os questionários, né? Então não tem bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo. Então são só para ter a noção, a base de que vocês conseguiram assimilar um pouquinho dos conteúdos trabalhados. Com relação às questões, certo? É aquela mesma situação. Eu lanço no sistema, dessa vez eu acho que eu lancei de 15 a 20 questões e o sistema vai sortear 10 questões. Então uma tentativa pode ser diferente da segunda, provavelmente. A tentativa de um aluno é diferente da tentativa do outro aluno. Mas que vocês tentem fazer, certo? Vocês tentem responder para a gente ter essa noção. Beleza, pessoal? Com relação ao questionário, alguma dúvida? Preciso de um feedback maior de vocês aí. Me dê um retorno. Tranquilo, né? Eu vou só fazer a chamada aqui, direto no cigarro, a gente tem 5 minutos, certo? Aí daí vocês estão liberados. Só interromper aqui a gravação.